Estamos em mais um episódio do Essência do Negócio Podcast. Quero agradecer você que está fazendo desse programa um sucesso. Obrigada você ouvinte, obrigada você que nos assiste aqui no canal da Interativa. E hoje eu recebo a Liane Oliveira Prado. A Liane, ela é proprietária da empresa Paiva Trailers aqui da nossa cidade de Avaré. Liane, seja muito bem-vinda ao Essência do Negócio Podcast. Oi, Josi, obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui. E para mim vai ser uma honra esse bate-papo, poder contar um pouquinho da minha história, falar da empresa que eu tenho muito orgulho de falar, que ela nasceu e está aqui em Avaré. E é muito bom ter esse espaço para a gente fazer com que a gente fique mais, visível e mostre a importância mesmo de todo o nosso trabalho aqui para a região. Que bom. E Liane, fala pra gente como que começou, a sua trajetória profissional, quando você estava lá na sua adolescência, o que você tinha em mente, o que te despertou, você foi estudar, e aí, como que começou aí a sua trajetória? Então, eu sou de Goiás, então a minha vida toda, eu nasci em Jataí, Goiás, interior, e meu pai é comerciante, então a vida toda meu pai teve comércio, ele teve mini supermercado, padaria e tal, e aí eu acho que eu cresci nesse mundo gostando já, assim, da parte de comércio, na parte de vendas, só que desde dos meus primeiros trabalhos, eu gostei muito da parte administrativa. Então, eu brincava que eu olhava, assim, eu achava muito bacana a nota fiscal, quem cuidava do fiscal, quem cuidava do financeiro, não a parte do dinheiro em si, mas a parte de controle. Então, à medida que eu fui trabalhando e fui conhecendo mais, eu decidi fazer contabilidade. Então, eu me formei em contabilidade lá em Goiás e já na faculdade eu consegui bons empregos e fui trabalhar na área. E aí, quando eu trabalhei num escritório contábil, eu visualizei todo aquele trabalho ali e eu decidi que eu não queria ter o meu escritório contábil, que eu queria trabalhar numa empresa só, e eu falava assim, eu quero trabalhar numa empresa única, porque eu quero visualizar um todo. Eu acreditava assim, e até hoje acredito, que quando se tem uma contabilidade interna, você consegue ter uma visão muito mais ampla, e consegue ter um trabalho muito melhor. E assim eu consegui uma indicação de um dos meus professores e fui trabalhar numa empresa que eu fiquei bastante tempo, e eu era contadora, na época responsável pela empresa, e assim foi. Quando eu estava trabalhando nessa empresa, eu comecei a fazer pós-graduação e eu queria trabalhar na área jurídica e tributária. Então, eu queria fazer direito também e me especializar na parte jurídica. E aí, só que no meio do caminho, Deus tinha um plano, E aí, eu vim morar em Avaré. Então, em 2017, eu vim morar em Avaré e a minha intenção era trabalhar na área tributária. Eu queria continuar fazendo pós e eu ia pegar algumas empresas aqui para trabalhar e tal, e eu queria trabalhar nessa área. Mas, na época eu tinha me casado e o meu ex-marido, ele já tinha a Paiva Trailers, E aí eu comecei a ajudar ele nessa parte de nota fiscal, de nota e tal. Só que aí eu fui me apaixonando pelo negócio. Eu me apaixonei pelo produto, pelos clientes, pela forma que era muito diferente, tudo aquilo que eu conhecia. E aí eu não consegui me afastar mais, eu fui cada vez participando mais. E aí eu fui, indo para evento e comecei a organizar mais, a empresa começou a crescer, começou a me demandar mais tempo, e eu fui desistindo dos meus planos, assim, e aí realmente eu me apaixonei e decidi ficar e tomar conta da empresa, Então, logo depois, assim, que a gente se casou, aí a gente já começou a ter planos diferentes, ele queria tocar um outro negócio também e tal, e aí a gente decidiu, eu comprei a empresa dele, que até então eu não era sócia, aí eu comprei a empresa dele, ele foi tocar outro negócio e eu fiquei com a Paiva. E aí eu consegui ter esse olhar que lá atrás eu falava, que eu queria trabalhar na área contábil, mas que eu queria olhar a empresa como um todo. Mal eu imaginava que seria a minha própria empresa. Então hoje eu falo, o que eu menos faço na Paiva é a parte contábil.
eu tenho um contador externo. Sim. Mas, assim, eu vejo o todo, né? Porque a gente, como gestora, você tem que ver marketing, você tem que ver vendas, tem que ver produção, qualidade, enfim. E foi uma trajetória, assim, que eu falo que foi por escolhas, né? As coisas foram acontecendo à medida que eu fui também decidindo trilhar esses caminhos. E você, dentro, né, do que você está vivenciando na Paiva, você pode dizer pra gente que é o seu sonho, né? Sim. Que você já pensou lá atrás, que você construiu e é o sonho. É um sonho. Tanto que eu falo para as meninas que trabalham comigo no administrativo, né, que tem algumas que tá comigo há bastante tempo, eu falo que lá atrás eu já sonhava ter, né, eu olhar a empresa como um todo. E hoje, eu também quero isso, mas na minha, né, eu tenho essa visão da parte ali de gestão e que eu também preciso que elas também entendam para a gente conseguir ter esse mesmo olhar, na mesma direção para tudo fluir melhor, né? Porque às vezes, por mais que você tenha um excelente contador, a visão dele é extremamente jurídica e pontual, né? E ele não tem uma questão de negócio, de transação, de situação diferente. Então é muito gostoso ver que sim, a gente planejou, sonhou, né? E vivencia isso e sente na pele como realmente é aquilo que a gente sonhou. É Sim, gostoso. é muito bom, né. Eliane, fala pra gente, né, o que que você, desde esse início, que não era exatamente o que você estava esperando, mas o que que você, como mulher, agora falando como mulher empreendedora, empresária, visualizou de desafios nesse início? No início, eu tive muita insegurança no sentido de ser um ambiente masculino, tanto a produção quanto os fornecedores, como o ambiente mesmo, né, os clientes e tal. Eu tinha muita insegurança de saber como que as pessoas iam lidar comigo, no sentido de ver eu mulher, nova na época, né, porque quando eu assumi a fábrica eu não tinha nem 30 anos, assim. Então, de ir para um evento sozinha, de atender homens super experientes em vários níveis, empresários e tal, pessoal da indústria, e eu ali, e eu percebi assim que, mesmo com a minha insegurança, que eu talvez, eu nunca escondi quando eu estava insegura, isso eu acho que é um ponto bacana de falar, porque eu lembro que eu acho que até esse foi um ponto que eu ganhei bastante confiança das pessoas, é de nunca esconder o que era vulnerável para mim, sabe? Tipo assim, isso aqui é um ponto que eu não entendo tanto, mas vamos entender junto? Então Uhum. eu nunca fui uma pessoa que eu quis mostrar, que eu pudesse ser além do que aquilo que eu realmente era, assim, ou que eu acreditava. Então eu sempre fui muito sincera e eu acredito que isso é um ponto muito positivo meu. Eu sou muito aberta, inclusive isso acaba sendo uma dificuldade também, porque a pessoa acaba te conhecendo tão rápido que ela acaba também sabendo seu ponto fraco, né. Mas eu falo que isso foi uma insegurança no início, né, da questão do ambiente masculino, mas as próprias pessoas me acolheram tão bem, e eu falo que nesse momento, assim, de quando eu realmente assumi a fábrica sozinha, que eu fiquei com mais medo, né, ali nos bastidores, essas pessoas que me acolheram foram as pessoas que de certa forma me apoiam até hoje e me sustentam, assim, né. Então, assim, eu tenho algumas, né, nem tem como numerar, assim, em quantidades, mas, assim, tem uma família específica de clientes que eles falam tanto da gente e tanto de mim, que eu falo que ele é um dos meus melhores vendedores. Aham. Então, assim, a pessoa quando ela chega até mim, que vem indicada por eles, ele já trilhou um caminho pela indicação dele tão grande que para mim é tão fácil, quando ele chega, isso vem muito natural. Então eu falava assim, nossa, eu falava: "Deus, obrigada", né, Aham. obrigada por conduzir e por ajudar tanto, assim, que aí eu falo: "Graças a Deus eu não escondi isso, né, eu não escondi o que eu tive medo, ou que talvez fosse uma dificuldade para mim, eu busquei entender cada vez melhor e eu nunca me escondi ou me apoiei nisso". Sim, teve essa coragem, né, Sim, que a gente muitas vezes no empreendedorismo, a gente se sente, né, sozinha, a gente, tem muitas dúvidas, e realmente essa persistência ela é essencial, né. E fala pra gente, dentro desse mundo mais masculinizado, que você
que você precisou ali como no sentido de posicionamento, que você conseguiu falar: "Não", você tem, né, um número de colaboradores grande, então como que você conseguiu aí trazer eles para perto? Fala pra gente. O que na verdade eu acho que isso aconteceu de forma muito natural, porque lá atrás, quando eu realmente decidi, né, ficar na empresa, que eu falo que é uma decisão também, né, não basta a gente sonhar, a gente tem que decidir fazer que aquilo aconteça. E aí, quando eu decidi, a gente teve uma conversa uma vez até muito franca, assim, com toda a equipe, e aí eu lembro que eu falei, né, que eu tinha desafios, que eu tinha medo de continuar, de saber como é que ia ser a empresa sem o antigo fundador ali. E eles se colocaram muito junto comigo, né, então aquela equipe, né, que muitos deles também estão comigo até hoje, naquele momento aquela equipe falou: "Não, a gente tá com você". Então, assim, eles já estavam tão apaixonados tanto na empresa quanto eu, e eles viam sentido naquilo. Então, assim, eu falo que nem fui eu que precisei trazer eles para junto de mim, foi eles que mostraram que eles estavam comigo, né. E eu acho que isso é muito bacana, porque lá atrás hoje, graças a Deus, assim, a empresa cresceu, eu acabo não conseguindo mais ter tanto contato próximo igual a gente tinha antes. Mas, assim, lá atrás, eles mesmo deixaram eu muito tranquila e muito segura, de que eu poderia correr atrás das outras coisas, que a parte do bruto ali, da produção, eu podia confiar neles e entregar que eles fariam. Então isso foi muito bom, sabe, isso, eu falo que independente, de onde eles estiverem, amanhã ou depois, ou quem foi seguir a sua própria carreira, a gente nunca esquece aqueles que realmente falou: "Não, eu tô com você e vou continuar estando". Então isso foi muito bacana, né. E eu falo assim, como mulher e até eu falo assim, a maioria dos funcionários eram de mais idade do que eu. E eu falava assim: "Nossa, como que vai ser pra eles, né, tipo assim, ter uma líder mais jovem que eles e tal". E para eles nunca foi um problema. Inclusive, eu acho que era até um motivo de orgulho, né, eles falavam quando o filho deles me encontrava, falava assim: "Ah, esse aqui é a patroa do meu pai, a patroa da minha mãe", eu falava: "Ai, que engraçado, né". E eu sempre me referia assim: "Ah, o fulano trabalha comigo". Eu sempre falava assim: "Ah, a gente trabalha junto". Mas eles falavam: "Ah, não, aquela lá é a patroa do meu pai". Eu falava: "Ah, que bacana, né". Então eu falo que isso veio deles primeiro, partiu deles por esse olhar, por realmente eu não me destacar como alguém muito acima deles, assim. Sim, você já trouxe, né, para Uhum. perto a toda a equipe. E o que você considera, né, o que dentro do sucesso, o que ninguém vê dentro dos bastidores? Ai, pergunta difícil. É, o que ninguém vê, que é o que a gente tem falado, né, que nem esse ano eu tenho buscado muito estar nessas mesas falando sobre isso, que é o quanto liderar e o quanto ser uma empresária é uma situação que te deixa sozinha. Né, o quanto isso é solitário, em vários aspectos. Então, assim, às vezes, a gente, claro, né, a gente se permite, eu tenho aprendido a a você entender a questão de prioridade, a que você precisa estar bem fisicamente, emocionalmente, né, é o que a Milena sempre fala, né, que para o CNPJ ser forte, o CPF primeiro tem que estar forte, e isso não tem segredo, realmente essa é uma verdade. Só que como? Né, eu brinco com a minha amiga, assim, eu tenho uma amiga que a gente fala muito, e é sempre assim, ela começa a falar os desafios dela, eu falo o meu, e aí a gente no final fala: "Tá, falamos e não chegamos no como". Aí tá, mas e como? E aí eu venho aprendido isso assim, ó, que a liderança, ela é solitária e ela vai continuar sendo, só que ela não tem que ser um peso, né, eu não tenho que pegar essa fala ou essa verdade e usar isso de uma forma pesada e me fechar de todo o resto, né. Por um momento eu fiz isso, então tipo assim: a liderança é difícil, eu tô cansada, eu tô preocupada, chega final do ano, a despesa é enorme, é 13º, eu quero me fechar, não quero ver ninguém. Não adianta, né, não resolve você se posicionar assim, você se fecha e as coisas ficam bom, o que é da empresa vai continuar acontecendo ali. E assim, às vezes, até eu falei isso para um empresário aqui da cidade na sexta-feira.
Ele é um empresário grande, assim como eu, e a gente agora tem uma parceria bacana. E eu falei pra ele, eu falei assim, olha, assim como eu sei que é solitário pra mim, é solitário pra você também, só que em níveis diferentes. Daí ele pegou e falou assim, eu não vejo diferença, é solidão igual. E eu achei muito bacana isso, porque na minha cabeça eu penso assim, ó, nossa, eu como mulher é muito diferente. Porque como que eu vou sentar com certo tipo de homens e falar sobre certos assuntos? E no final eu vejo que é a mesma dor dele, por exemplo, que também é pai, que tem filho pequeno assim como eu Uhum. tenho. Então, o bastidor é isso, assim, às vezes tem dia que você fala, nossa, eu tô mal, eu tô triste, eu tô cansada, ou então, tipo, tem dia que você fala, nossa, eu precisava de um apoio diferente. Aí você pensa, faz uma oração, toma um café, e aí você fala assim, não tem o que alguém fazer por mim. É eu que tenho que fazer e ponto. Sabe, não tem meio termo. Que nem eu lembro uma vez que a fábrica estava passando por muita dificuldade, a gente não tinha venda. E aí eu vi assim, a fábrica vinha produzindo o que a gente já tinha vendido, o caixa estava horrível, a gente estava com dívida e não estava tendo procura para comprar o produto. Isso faz bastante tempo. Eu fiquei pensando, eu falei, o que tem que acontecer? Eu falei, não tem que ter receita. Para ter receita tem que ter venda, então tem que vender. E eu comecei a estudar marketing, então eu acordava de madrugada e comecei a ver live. Foi aquela época que tinha live 4 horas da manhã. E eu comecei a ver live sobre marketing, sobre Instagram, sobre como postar na época das hashtags. Tal hashtag bombava. Eu estudei muito sobre isso. E aí, bombamos. 4 horas da Começamos manhã. 4 horas da manhã. Então, esse é um bastidor que ninguém via. 7, 8 horas eu tava linda, maquiada lá na empresa, ninguém sabia que horas que eu tinha acordado. Mas, e assim, eu não passava para todo mundo também que não tava vendendo. Eu falava, Sim. não, tá tudo bem, as coisas estão acontecendo. Um ou outro via, né? Tinha Uhum. um cobrador ali na porta, alguma coisa. Mas assim, é, teve momentos que a gente teve que olhar para lugares diferentes. E aí eu precisei falar, não, peraí, o que eu preciso fazer agora? Entender de marketing agora, o que eu preciso fazer? Agora é uma outra estratégia que eu tô vivendo na fábrica. Então, assim, peraí, dá 2 pés para trás, senta e olha para esse lugar. Então, e esse é um bastidor, né? Que É um a fábrica toda não tá sabendo. Isso acontece porta para fora, em casa, no carro. sim, sim, mas faz todo sentido e é isso mesmo, né, que o empresário vive, o empreendedor vive. E já que você comentou também da questão da dificuldade, dos desafios, né, não necessariamente uma dificuldade, mas fala pra gente, né, como que é ser empresária, empreendedora e mãe? Como que é pra você? É, olha, é uma loucura. É uma loucura e eu vejo assim que hoje eh, se prega muito a questão do empreendedorismo, né? Para as pessoas serem independentes, para as pessoas terem seu próprio negócio. Eu acho muito bacana isso, mas eu acho que isso também dá um certo risco para as pessoas acharem que é tudo muito fácil, tudo muito simples, né? Ou a mulher é sempre pré-julgada, principalmente por outras mulheres, né, que nem eu já escutei muito, e eu sei que algumas pessoas têm essa visão, tipo assim, a Liane deu sorte, a Liane casou bem, a Liane, né, sei lá. Então, tem falas que geralmente as pesadas são de outras mulheres, mas que assim, não diz respeito a mim, diz respeito a elas, né, diz respeito às vezes a uma dor de uma mulher que talvez não teve a coragem de empreender, ou que teve a coragem, mas talvez foi frustrada, não teve apoio, ou talvez errou na escolha, alguma coisa assim, ou talvez o mercado estava ruim, que hoje em dia realmente é muito difícil empreender, e tem realmente a dificuldade da maternidade, né? E eu falo que a maternidade me transformou muito, não tem como, né, não transformar, e eu sou outra Liane na Paiva depois que meu filho nasceu. Então, o Leonardo, ele vai fazer 4 anos, o Leozinho, ele mudou a minha vida completamente, e realmente ele me trouxe esse olhar, eh, que assim, que nem a gente tem muito hábito de falar, né? Eu tô na correria, todo mundo. Você encontra com a pessoa, como é que você tá bem? Eu tô corrido, não sei o quê. Tá, mas tá correndo pro quê? Para o quê, né? A sua correria é para o quê? E aí o Léo me fez parar e pensar assim, ó, não, eu estou correndo, claro, eu quero um sucesso da fábrica, eu quero que
todo mundo saia da fábrica transformada. Minha terapeuta brinca muito comigo que eu tenho que entender que a fábrica não é um centro de reabilitação, que eu não preciso transformar as pessoas lá dentro, mas eu não acredito que esteja aqui em Avaré por acaso. Aham. Então, eu acredito muito que, assim, a Paiva é, sim, um ponto de transformação. Ninguém entrou e saiu de lá a mesma pessoa. Eu acredito que todo mundo saiu um pouco melhor. Em alguma forma, saiu um pouco melhor. E porque é assim que eu me sinto também. Então, tanto os clientes como os colaboradores também. E aí eu falo que olhar hoje para a minha maternidade me fez entender a maternidade das minhas colaboradoras, né? Então, eu vejo isso, assim, o quanto é bacana eu poder entender que eu sei que tem dia que eu tenho uma colaboradora que ela vai precisar sair mais cedo. A filha dela não tá bem, precisa ligar da escola. Como é que ela vai fazer? E assim, é porque é uma regra? Não, não é uma regra, mas porque a prioridade tem que ser a pessoa. E eu sempre falo lá assim, que antes da gente ser um bom profissional, a gente tem que ser um bom ser humano. Então, como que a gente vai ser um bom ser humano se a gente não é um bom pai ou uma boa mãe? Né? Então, assim, eu olho para o meu filho e eu vejo que eu preciso ser um exemplo para ele, não de sucesso. Claro que se amanhã ou depois ele for reconhecido como a filha da Liane, da Paiva, que empregava tantas pessoas, muito bom, excelente. Mas tem que ser mais do que isso, né? Ele tem que olhar e falar, nossa, que orgulho da minha mãe, que minha mãe se esforçou, que a minha mãe isso, né? Como eu sou, como quem eu sou e não o que eu faço, né? Uhum. E às vezes a gente, como mulher, tá sempre tão na correria que a gente esquece disso, né? Que tem o porquê por trás disso, né? E quando eu não tinha o Léo, eu lembro que no final do ano que a fábrica entrava em férias coletiva, eu ficava perdida, que eu não tinha o que fazer, que a minha vida era só trabalhar. Era Aham. trabalhar e ir para a fábrica e fora da fábrica, em casa, eu estava sempre estudando o que fazer na fábrica. E chegava o final do ano, eu pensava, e agora? Agora não, tipo, agora eu já tento programar o que eu vou fazer com ele, para nós, né? Sim. Para que eu tenha esse momento com ele também. Então, é, esse desafio de lidar com a maternidade e a liderança ali, ela é difícil, mas ela tem que ter um propósito, né? E por isso que eu acho que é tão, tão mágico, assim, poder É. olhar para isso tudo, né? É maravilhoso, É. maravilhoso. Mudando um pouquinho, mas esse assunto é maravilhoso, eu adoro. Liane, fala pra gente, né, quando a fábrica começou aí, quais os produtos, enfim, e o que que você colocou, que hoje você já falou que mudou. Como que é a Paiva, né, quando ela começou e como que ela é hoje? Tá. A gente faz produtos sob demanda, né? Então, todos os nossos produtos são encomendados. O cliente vem, ele projeta, escolhe cada detalhe, a gente faz para ele, sob demanda. No começo, é, acho que por causa da procura e também pela estrutura que a gente tinha ali de produção, a gente fazia trelhas menores, né? Então, eram trelhas menores, que levava cavalo. Então, assim, sempre o foco foi transporte de animal, né? Só que não é exclusivamente para transporte de animal, era para acomodar pessoas também. Então, tinha os mini apartamentos ali, um banheirinho, a intenção já era atender esses competidores que vão para a prova e dormem na prova. Só que aí o movimento, né, foi mudando, assim, a gente percebeu que cada vez mais os clientes querem ficar mais tempo na prova. Então, a gente atende muito o público da BQM, que é aquele evento oficial que tinha até aqui em Avaré, né, que agora Uhum. não é aqui mais. Então, a gente atende esse pessoal que eles vão pro evento, eles ficam 10, 15 dias no evento. Então, eles precisam de uma estrutura bacana para ficar com toda a família, ficar ali por vários dias fora de casa. Então, esses apartamentos foram crescendo. Então, a gente faz apartamentos, assim, com 3 camas de casais, com Nossa, sofá-cama, com cozinha interna. Então, tem projetos enormes. E foi ficando cada vez maior. Então, a gente fazia trilho de 6 metros, 7 metros, aí foi indo, começou 12 metros, 14, 15 metros. Aí teve uma sequência de 3 clientes que pediram trilha de 15 metros. Aí nós fizemos, e depois eu limitei, eu falei, eu não vou mais fazer. Porque assim, faz de 15, o cara quer 16, vai virando uma loucura. Aí eu falei, ó, eu limitei a 14 metros, e aí, por um pedido de um cliente, que é inclusive uma outra família queridíssima também, que eu falo que eles vestem a bandeira da Paiva quase mais do que eu, a pedido desses clientes, eles falaram assim, Liana, a gente quer um caminhão. E eu falei, não, eu não faço caminhão, eu faço só trailer. Não, mas você vai fazer. O primeiro caminhão você vai fazer pra gente. E aí a gente começou a fazer. E aí eu entendi o quanto justifica. Porque daí, como esses trailers foram crescendo, crescendo, a gente limitou o comprimento do trailer e começou a fazer caminhão também.
E agora já começou uma loucura também, porque daí a gente começou a fazer o caminhão de 14 metros, ontem ligou um cara que quer uma carreta de 17 metros. Então, assim, o pessoal não sabe brincar, né? E aí a gente tem limitação de estrutura, né? O meu barracão não cabe tantas estruturas tão grandes assim. Só que aí esse é o plano, né? Que a gente venha se readequando, que vem melhorando a questão de captação da empresa para atender o que os clientes vêm buscando. Que hoje o mercado é desafiador. Mas se o meu cliente está buscando e ele vem com essa proposta de um projeto maior, eu gosto de desafio. Então a gente acaba falando, não, então vamos lá, vamos desenvolver junto e acaba fazendo esses produtos diferentes. Então, o ano passado a gente já entregou um caminhão, esse ano, mês que vem, eu vou entregar o segundo, e é um projeto que tá ficando super lindo, que tem cama de casal no teto, é um projeto bem diferente, e é muito bacana, porque os próprios funcionários, eu vejo o quanto eles estão, assim, animados com esse projeto diferente, sabe? De ficar ansioso, e a gente fica todo emocionado quando entrega, porque cada um é único, né? Nenhum trailer é É. igual ao outro, então é bem bacana ver que foi evoluindo os projetos também. E eles não necessariamente são específicos para a área do cavalo, né, não mais. Não mais. Desde a pandemia, aumentou muito também a procura de trailer apartamento. Então, o pessoal utiliza o trailer para dormir, para viajar, para. Tem pessoal que tem trailer que aluga, né? Tem gente que tem muita vontade de experimentar o trailer para ter experiência mesmo. E não significa que a Hum, pessoa tenha cavalo, nada do tipo. Então, tem muito já, o pessoal que está usando para Airbnb, para locação, para hotel, que legal. acomodação. Então, a gente monta, né, o trailer e faz a parte interna ali do jeito que o cliente projetar e não necessariamente precisa levar cavalo. Então, a gente já fez trailer para o pessoal correr Rally dos Sertões. Então, ele leva o quadriciclo dentro e acomodação para a equipe. A gente já fez trailer que é oficina. Então, tipo, vai fazer suporte de carro, alguma coisa assim, usa para oficina para Que levar legal. a parte mecânica. Tivemos procura agora de um pessoal que eles querem o trailer para levar carro esportivo, para participar de evento de arrancada, Uau! essas coisas. Então, assim, tem muitas finalidades, né, que daria para usar. Muito legal. E é claro que cada projeto, né, é diferente, mas qual que é a média de entrega, né? Ah, eu quero falo lá com a Liane e quero quanto tempo demora, como que funciona? Hoje a gente tem uma escala de produção, né? Então, hoje a nossa produção está fechada até dezembro. Então, quem faz uma encomenda agora, eu vou entregar em janeiro. Então, mais ou menos, a gente está pedindo de 7 a 8 meses para entregar. Geralmente é mais ou menos esse intervalo mesmo que a gente pede para entrega. E aí depende, às vezes é um projeto menor, eu posso ser que eu entregue em janeiro mesmo, se for um projeto muito grande, talvez eu vou entregar em março, mas a gente sempre pede desde a data do fechamento do pedido de 6 a 8 meses, na verdade, é o tempo médio de entrega do projeto. Que legal. Eliane, a pessoa escolhe material? Como que é essa? Escolhe, ela escolhe tudo. A gente monta, né? Hoje eu tenho uma arquiteta lá dentro que ela faz o projeto junto com o cliente. Então, ela escolhe acabamento, ela escolhe a textura dos móveis, né? Se ela quer formato madeira, se ela quer tipo linho, se ela quer que imita um tecido. Ela escolhe a cor dos tecidos, né? Tipo, se ela vai usar couro, se ela quer uma pegada mais moderna, se ela quer uma pegada aconchegante. A gente monta junto a questão de iluminação. Então, tudo isso é projetado junto com o cliente. Aí eu vou pensando muito, eu sempre brinco que eu dou muito pitaco. Então, tipo, às vezes o cliente fala assim, eu tenho um bebê de 2 meses, eu quero um berço no meu trailer. Aí eu falo, olha, eu já te indico a não colocar um berço, porque, né, vai usar tão pouco, vamos fazer uma caminha com uma grade removível e tal. Então, assim, a gente vai conversando muito e o trailer ele vai acompanhando as fases do cliente, né? E Uhum. acontece muito isso. Às vezes o cara fala assim, não, eu quero um trailer pequeno porque eu sou solteiro e tal, eu não vou levar minha esposa. E aí eu falo, será? Aí, tipo assim, na conversa eu já vejo, não, ele tá namorando, ele tá até pensando em casar. Aí a gente fala, será? Não, vamos fazer um trailer que acomoda bem um casal? Porque, né, ninguém é feliz, eu falo tão sozinho assim. Falo, não, a mulher tem que ir junto e tal, então vamos. Então a gente vai agregando esse projeto junto, conversa bastante, isso é bem legal, é um sonho, né? Eu É, falo que a gente constrói junto esse sonho do cliente. muito legal, muito legal. Eliane,
Como que é, diante de todo esse desafio, essa correria, como que é para você, né, até para a gente deixar aqui alguns insights para as empresárias e empresários, como que é a sua administração da sua agenda, né, do seu tempo? O que que você faz primeiro? O que que, claro, funciona melhor para você, mas dentro da empresa, o que que eu preciso olhar, né, nessa organização? Você fala como pessoa ou como da empresa? Da Da empresa. Por exemplo, empresa? você chega na empresa, o que que você olha primeiro? O que que é importante que você vê que hoje faz mais diferença e deixa você, otimizar o seu tempo, sabe, Uhum. porque são muitas Frentes, né? frentes e como você já falou das questões de liderança, o que que você olha, né, qual que é o seu cronograma, qual que é a sua agenda? Ai, você chega e o que que você faz? Na verdade, isso é uma coisa que vem acontecendo com o tempo e eu vejo que na empresa, a gente vive fases diferentes, né. Então, assim, por exemplo, o dia que tem entrega. O dia da entrega é um dia que a gente coloca toda a atenção no cliente. Então, assim, é esse dia que você vai chegar, você vai ver se tá tudo ok, se o trailer dele tá bem posicionado. Tem uma equipe que vai lá, que decora o trailer para vir um outro pessoal que vai tirar foto, que vai fazer as imagens e tal. E tem o pessoal ali que tá no apoio da entrega do cliente. O dia que não é entrega, mas tem um cliente que vai chegar de manutenção. Eu tento me preparar e a gente vem organizando isso lá na fábrica para que eu esteja mais livre para ter esse contato direto com o cliente, porque eu vejo o cliente faz muita questão de estar em contato comigo, né? De estar falando comigo. Nem sempre a gente consegue conciliar tudo, mas eu tento. Mas no dia a dia, eu tento chegar e eu falo que isso acontece, né? A empresa é viva, né, não é só a minha, todas são vivas, então acontecem imprevistos e coisas que a gente não planejou. Então tem hora que a gente sai de casa, você fala assim, não, hoje eu vou chegar, eu vou fazer uma reunião com o RH primeiro, depois eu vou dar uma volta na produção, e depois eu vou alinhar a questão do pós-venda. A hora que você chega, na porta já tem uma questão de venda. O cliente quer esse trailer aqui, mas tem que mudar isso aqui no projeto. Eu falo, nossa, mas isso aqui pode ser que ele vai arrepender depois, vamos atender. Aí você vai ligar para ele e já muda todo o cronograma. Então, para te falar a verdade, hoje eu não tenho um roteiro pronto, eu não tenho. A gente acaba tentando olhar o que está acontecendo, né, de que seja mais importante. Mas o que eu sempre falo é que o meu foco tem que ser o bem-estar do cliente. Né? Então, assim, se é o dia da entrega, se é um dia da manutenção, se tem uma visita agendada que o cliente vai ver a empresa, então, tipo assim, se tem um café preparado, e a questão dos colaboradores em geral, né? Que eu falo que o nosso primeiro cliente é os colaboradores. Então, às vezes, é difícil até a gente conseguir lidar com isso, né? Porque hoje eu não tenho um gerente geral na produção. Então, a gente tem algumas pessoas que têm liderança de setores e acaba que todas elas são direcionadas a mim. E eu tenho esse trabalho que eu tenho que tentar convencê-los e fazer eles entender que todo mundo lá dentro, um é diferente do outro. E que a gente tem que lidar com a diferença das pessoas. E às vezes você se programa, que nem ontem, eu programei de fazer muitas coisas que são, digamos assim, burocráticas. Só que no meio do caminho eu não pude fazer tudo. Porque daí você tem que lidar que fulano tá com a dificuldade de tal ponto, e você tem que intermediar isso, né? Porque eu Uhum. acredito muito nas pessoas. Então, assim, e esse eu falo que eu acho que é a maior dificuldade da liderança, né? É poder olhar e falar, nossa, eu não consegui seguir com aquilo que eu tinha planejado, mas eu fiz o melhor que eu podia ter feito nessa situação, assim, Sim, sim. É um desafio diário, né. diário. E fala pra gente, né, o que que você fez dentro do seu negócio que fez te destacar, né, o que que te destacou no mercado? Você falou pra gente, né, muito sobre relacionamento com os clientes. E é isso? Ou teve outras coisas que você falou: "Não, o que que eu preciso, né, eu vou me destacar, o que que eu fiz?" Eu acredito que um dos pontos principais, se não o mais principal, foi desde essa época que eu fiquei assistindo as lives de madrugada, que eu quis entender de marketing e que eu vi o quão importante era eu ser a cara do meu negócio. Então, isso foi, eu acho que foi o maior insight que eu tive até agora, e que às vezes eu acabo, né, na correria, ou às vezes no hábito de fazer no automático, você acaba deixando isso de lado,
E o quanto isso é importante, porque eu vejo que isso foi um ponto que me deu muita credibilidade para as pessoas. Quando eu estava no evento, as pessoas sabiam que estava falando comigo e que eu era aquela pessoa que aparecia na rede social, que eu era a dona da Paiva, e eu acho que isso ajudou muito, trouxe essa confiança também. E outra, e muitas vezes eu aparecia nos stories, no Instagram, mostrando o dia difícil mesmo. Eu já aparecia lá chorando, eu já apareci dirigindo com meu filho recém-nascido no carro. Então, assim, é o que eu falei da vulnerabilidade, né? Eu nunca escondi isso. Então, realmente, hoje se fala muito, né, que a empresa, você, como dono, tem que ser a cara do seu negócio. E lá atrás nem falava tanto. Falava de aparecer com constância alguém, mas não precisava ser você. Lá Aham. atrás falava que alguém tinha que aparecer. E eu como não tinha ninguém, eu aparecia. E hoje eu vejo o quanto isso me ajudou lá atrás e ainda foi o que me trouxe esse relacionamento. Porque eu adoro conversar, adoro fazer amizade, mas às vezes no evento para quem a gente não conhece, ou às vezes até por eu me sentir insegura nessa questão do ambiente masculino, eu tinha um pouco de receio de como a pessoa ia começar essa abordagem. Então eu percebi que se eu já vinha e falava na rede social, era muito mais fácil. Quando a pessoa vinha conversar comigo, ela já chegava e falava assim: eu vi aquele negócio que você falou e eu adorei. Ou então, ela se identificava com algum ponto em específico. E aí ali já começava um assunto e já quebrava uma barreira. E ali a gente melhorava a questão do relacionamento. Então, acho que esse foi o maior diferencial e o quanto eu tento priorizar os meus clientes, sabe? Eu brinco assim, que eu falo que quem é cliente Paiva, eu quero sempre manter eles em contato. Eu quero que seja cliente Paiva quem eu chamaria para ir num churrasco na minha casa. E graças a Deus, Deus tem mantido assim. Que eu falo assim, seria tão ruim se eu vendesse o produto para uma pessoa que eu não quisesse encontrar com ela depois. E isso não acontece, nunca aconteceu. Não tem ninguém que eu falo, ai meu Deus do céu, tá vendo alguém, deixa eu atravessar a rua. Não tem. Então, quando eu tô num evento, se vem uma pessoa, às vezes tem um questionamento, eu falo, Eliana, aconteceu tal coisa com o meu trailer, tem como a gente melhorar? Tem. Eu escuto essa pessoa, que eu falo, né, ela utiliza o trailer, muito mais do que eu. Então, ela tem muito feedback que ela pode me dar, que vai melhorar a minha linha de produção. Então, eu tenho que estar aberta a isso. Uma Então, escutativa. então esse relacionamento só acontece de forma positiva porque eu me permito ouvir, né, realmente a escutativa dele, e ele também sabe que eu tô ali para criar um relacionamento bacana e não apenas para vender. Não é essa a minha intenção. Esse é o diferencial, muito Sim. bem. Eliane, fala pra gente, né, dentro de toda essa construção, o que a Eliane quer para o futuro? O que a Eliane quer para o futuro da Paiva? O que você imagina? Então, a Paiva cresceu bastante, né? Hoje a gente tem bastante colaborador e eu tenho intenção que a gente cresça mais um pouco assim. Já tive pretensão que ela crescesse muito mais. Hoje não, porque eu entendo que o nosso processo ele ainda é muito artesanal e vai continuar sendo, né? Como a gente faz cada parte ali de forma muito individual. Eu tenho intenção de crescimento, eu quero que a gente consiga dividir a minha linha de produção para que tenha a linha para produzir os novos e para fazer a manutenção dos usados, né, que a gente ainda faz também a revisão, depois que o cliente compra, ele traz para a gente fazer a revisão. Então, eu preciso dividir essa equipe, então hoje, com a equipe que eu tenho, eu ainda não consegui fazer isso, então isso já é um sonho meu e eles estão todos sabendo. Eu sempre falo isso pra eles, pra gente vir pensando junto, porque às vezes eu tenho um olhar e eles têm outro olhar, né? Aham. Então, como que a gente vai conseguir fazer isso pra ir dividindo ali dentro, pra melhorar a questão, pra fluir melhor o serviço? E questão de investimento, né? A gente tem buscado agora alguns recursos para investir na parte de melhoria contínua, tanto de material, de insumos e treinamentos também para a equipe, porque na região a gente não tem nenhuma indústria parecida com o que a gente faz, né? Então, não tem mão de obra qualificada. Então, assim, todo mundo que trabalha comigo, a maioria deles, tudo que eles fazem, eles aprenderam ali dentro. E que eu acho isso muito bacana, só que acaba que nem num projeto de expansão, a gente precisa ter gente para trazer novidade, a gente não tem, porque nós todos ali dentro, inclusive eu, aprendi de trailer ali dentro. Então é uma dificuldade, né? Uhum. Então a gente precisa, às vezes
acabo buscando fora. Essa semana mesmo tem um engenheiro mecânico lá, que eu trouxe do Sul, e ele tem uma baita experiência com implementos, com várias coisas, mas especificamente trailer, ele nunca fez. Mas mesmo assim, eu tive que buscar de fora para ele ter um olhar mecânico, coisa que a gente nunca teve antes. Então, eu tenho olhado para áreas específicas e planejado essa estruturação por setor, para a gente cada vez organizar melhor, porque a minha intenção é que a fábrica flua mais sozinha, que ela ande independente, para que eu também consiga organizar melhor a questão do meu tempo, né, da questão da minha liderança, para que eu seja mais assertiva também, porque eu sinto falta desse contato direto que eu tinha com os meninos, que hoje acaba não dando tempo. Então, eu sinto muita falta, mas para isso acontecer, eu preciso que os outros braços estejam funcionando muito bem, né? Tanto a questão de vendas, quanto administrativo, marketing. Então, são várias frentes ali que tem que estar conversando entre si, bacana, para que eu fique mais na gestão mesmo. Sim, sim. E, Liane, nós já estamos indo para o final. Eu tenho um monte de coisa que eu ainda quero perguntar. Já fica o convite, claro, para você retornar num outro momento. Mas eu queria que você deixasse um recado, né, para quem está nos ouvindo, para quem está assistindo, que provavelmente eles não tinham ideia de tudo isso que você faz, né? E deixa um recado para essas pessoas, do seu coração. Então, o recado que eu deixo, e que eu falo isso sempre, é que você realmente decida e coloque o coração naquilo que você faz. Porque por mais que eu tenha sonhado e que eu tenha imaginado estar numa empresa, né, no momento que as coisas foram acontecendo, eu me lembro que eu, sofrendo e sentindo dores do momento ali que muita coisa estava acontecendo, mas eu decidi estar na Paiva e realmente colocar o meu coração na Paiva. E aí isso tudo fez sentido e me trouxe tudo de volta, né? Então eu falo, né, que assim, o trabalho devolve e entrega pra gente tudo aquilo que a gente faz com o coração. Que o dinheiro é consequência, os bens, aquilo, tudo que você vai adquirir fisicamente, materialmente ali, ele é uma consequência. Mas assim, o momento, a trajetória, aquilo que você faz, que tem que ser com o coração, né? E que às vezes a gente vive tão no automático de fazer, de buscar e tal, que a gente esquece do dia a dia. E não pode ser esquecido, né? Porque senão perde o sentido, perde a vontade. Eu falo que eu não quero, trabalhando comigo, ninguém que quando o celular desperta fala assim, eu não queria ir trabalhar. Eu não quero essas pessoas comigo. E eu sempre falo, se tiver alguém lá, é pra me chamar e conversar, e que eu não quero que continue lá. E nunca aconteceu de alguém falar que tem alguém assim. Porque, assim, a pessoa tem que amar o que faz. Mesmo se talvez, fala assim, talvez não é a remuneração dos sonhos, ou seja lá o que for, né? Talvez está passando problema em casa, mas você tem que amar o que você faz, né? E se você não está fazendo aquilo que você ama, então busque fazer. Busque mudar a estratégia de como você caminha para isso, né? Porque senão tem aquele ditado, né? Tem coisas que só você consegue fazer por você. E é mesmo, né? E isso tá no dia a dia. Então, coloque o seu coração verdadeiramente naquilo que você faz, porque assim eu coloquei o meu coração na Paiva desde o começo, e hoje eu vejo as coisas acontecendo de uma forma bem diferente, e eu precisei olhar para áreas separadas primeiro, para depois eu realmente entender como um todo, e a gente vir usufruindo dos frutos que isso vem dando. Muito bom, muito obrigada, Liane, Obrigada. pelo seu tempo, pela sua contribuição, por contar pra gente, né, um pouquinho da sua história, um pouquinho da história da sua empresa. Muito sucesso, que Deus te abençoe, te ilumine e volte mais vezes aqui na Essência do Negócio. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe muito você também, que seja aí incrível os próximos. Parabéns pelo programa, parabéns por nos entrevistar e dar essa abertura aqui. E fica aberto o convite também para vocês visitarem a Paiva. Muito bom, vamos lá. Vai lá conhecer o nosso trabalho. Eu sempre falo que eu gostaria muito que a Avaré reconhecesse de verdade o quão é incrível o nosso trabalho, o quanto tem gente talentosa lá dentro, e eu tenho certeza que
se não todos, a maioria deles realmente coloca o coração em cada coisinha que eles fazem. E isso faz muito sentido, porque a gente realiza o sonho dos nossos clientes e eu tenho certeza que muitos, assim como eu, a gente se sente realizado ali dentro também. É muito gostoso levar o nome de Avaré para tantos lugares fora, assim. Muito obrigada. Chegamos ao final de mais um programa do Essência do Negócio Podcast. Na próxima terça-feira, às 6:30 da tarde, o episódio vai ao ar. Não deixe de assistir, de ouvir, de acompanhar. Curte, comenta e compartilha.